1 Samuel, para a gente. 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 1. Como é importante o meu Jesus. 1 Samuel, capítulo 1. Sente Que tu estás que tu comigo. estás comigo. Cante, poder ouvir a sua voz. Poder ouvir a sua voz. A falar. Tromega no meu coração. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, mas fé. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. E então Verás o meu poder. Olhe para mim, por favor. Nós estamos há algumas semanas orientando um pouco a respeito da importância da oração. Nós temos insistido para conscientizar que a oração, espiritualmente falando, é uma das armas mais importantes que o cristão tem, porque nós temos as armas espirituais concedidas pelo Espírito Santo para batalharmos, acima de tudo, as batalhas espirituais. E nós temos procurado conscientizar as pessoas, não só os da igreja, mas outros cristãos, que existem aqueles que não oram, não vivem uma vida de prática de oração, por acomodação, comodismo. Eles não oram porque são acomodados. Eles despendem seus tempos com muitas coisas, mas às vezes eles não separam por dia 20 minutos para falar com Deus. E isso não é só, a oração não está voltada apenas para a solução de problemas. A oração envolve todos os aspectos da vida, inclusive e acima de tudo o espiritual. Então tem cristãos que não oram porque são acomodados. Tem cristãos que, infelizmente, eles não vivem uma vida de oração porque eles não creem que a oração vai produzir frutos. Às vezes eles creem que produz para os outros, mas eles não creem que possa produzir para eles. Existem cristãos que não oram porque eles não creem que a oração traz frutos. Às vezes até dizem, não, eu sei que Deus ouve os outros, mas não ouve a mim. Então eles não oram por incredulidade. Tem cristãos que não oram, não vivem uma vida na prática de oração, porque eles são imediatistas. Eles querem lutar por aquilo que vem rápido, por aquilo que virá rápido. O que requer perseverança para alcançar, eles não lutam por isso. E esquecem que a maior parte das nossas orações que serão respondidas serão e são aquelas em que existe perseverança. Deus pode nos atender imediatamente. Nós podemos orar agora e receber daqui a pouco. Ele faz, Ele é Deus, Ele tem poder. Mas a grande maioria das orações serão respondidas
por causa da nossa insistência, da nossa perseverança. E existem cristãos que não oram, porque eles são de fato preguiçosos. Eles são pessoas que eles querem colher as coisas, mas eles querem colher sem plantar. Então eles não lutam. Então a oração tem uma importância muito grande. Eu queria ler aqui a respeito de Ana. A maioria já conhece essa história, mas a gente aprende. Às vezes com a mesma passagem nós aprendemos muitas coisas em muitas épocas e muitos tempos. Ana, olhe para mim um pouquinho, ela era estéril. Ela não sabe, poucos não sabem, a maioria sabe, Ana era estéril. Ana era uma mulher de Deus, fiel a Deus, temente a Deus. Era casada, mas não podia gerar filhos porque era estéril. Então a mulher estéril, para quem não sabe, naquela época, ela era desprezada pela sociedade. A mulher estéril era vista pelos outros como alguém, essa mulher não tem valor, porque ela não gera filhos, ela não tem valor. E para piorar, não pela palavra de Deus, mas por cultura, questão de cultura, em muitos lugares, um homem casado com uma mulher estéril, sem nenhum problema, ele coabitava com outra mulher. É como se ele constituísse outra família enquanto permanecia casado. E por cultura, aquilo não era cultura, não era considerado um adultério. Então ele coabitava com outra mulher, gerava filhos com outra mulher, e aquilo acontecia de um modo normal. E essa esposa estéril, ela tinha que suportar tudo aquilo. E Ana, a Bíblia diz que o marido dela a amava, mas ele coabitou com outra mulher, e a outra mulher lhe deu filhos. E essa outra mulher, o que fazia? Ela provocava Ana. Quando eles iam ao templo para oferecer os seus sacrifícios, como era naquela época, como acontecia, a outra mulher a encontrava, a humilhava, a desprezava, a provocava, e Ana gemia com aquilo, ela sofria. Tem que aguentar o fato de ser estéril, e eu tenho que suportar essa mulher que me encontra e joga na minha cara que deu filhos ao meu marido e eu não dei. Então ela gemia com isso. O que Deus queria? Deus queria abençoar, mas a gente tem que aprender que, inclusive, para aquilo que Deus quer fazer, inclusive para aqueles objetivos em que Deus será glorificado, acontecendo, se cumprindo, Ele será glorificado, nós vamos ter que batalhar por aquilo, nós vamos ter que batalhar por aquilo. Então Deus queria abençoar Ana e queria tirá-la daquela situação de humilhação, porque não havia uma obsessão da parte dela por filho. Ela não estava como se idolatrando o fato de ter um filho, não era nada disso. Ela vivia uma situação e ela queria ter a honra de vencer aquilo. Então na vida, e os cristãos precisam aprender isso, existem situações que nós precisamos vencer. É questão de honra vencer, é questão de honra para a nossa fé, é questão de honra para Deus, é questão de honra para a glória de Deus, que a gente vença aquela situação. Então existem situações que nós temos que colocar no coração, não, é questão de honra vencer isso aqui, é questão de honra para a minha fé, não é honra pessoal no sentido da vaidade, é questão de honra para a sua fé, é questão de honra para a glória de Deus. Então era isso que havia no coração de Ana. Eu preciso vencer essa esterilidade,
eu não estou idolatrando um filho, eu não estou obcecada por um filho. A questão é que eu sou uma mulher de Deus, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu ando com Deus, mas eu estou numa situação que me humilha, que me deixa humilhada. Então, nós temos que entender, aprender que existem situações que, inclusive, na vida daqueles que são de Deus, que pertencem a Deus, existem situações que nós temos que vencê-las por questão de honra da nossa fé, por questão de honra para Deus. Existem situações, então existem cristãos que, por questão de honra da fé que eles têm, eles deveriam batalhar e falar assim: eu tenho que vencer isso aqui, porque eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, e por questão de honra eu preciso vencer essa situação, e por questão de Deus ser glorificado, eu preciso vencer essa situação. Muitas das vezes, o próprio Deus quer que aquilo aconteça, Deus quer abençoar, Deus quer que a pessoa vença, para que ela seja honrada na sua fé e para que Ele também seja glorificado. Mas mesmo quando é questão de honra da nossa fé e questão de honra para o nome dEle, não significa que a gente vai falar com Ele uma vez sobre aquilo e Ele vai sair correndo e nos dar. Não acontece assim, não é assim que funciona. Então tem cristãos que eles pensam assim: se Deus quer fazer isso aqui, se isso aqui é da vontade de Deus, eu vou falar com Ele uma vez e Ele vai fazer. E eles se dão mal, porque muitas das vezes Deus quer realmente fazer, mas o problema é que eles pensam assim: não, se Ele quiser fazer, então eu só vou falar com Ele uma vez e Ele vai fazer. E quem disse que as coisas funcionam assim? Na maioria das vezes não funcionam assim. Ana, por muitos anos, ela batalhou para vencer aquilo. Por muitos anos ela sofreu com aquilo, até que chegou um dia, e foi um dia, por um lado, péssimo, porque foi aquele dia que a mulher provocou, irritou, humilhou. Ela estava dentro do templo e a mulher infernizando. Naquele dia, Ana não foi a única vez, mas naquele dia ela rasgou o coração a ponto de fazer um voto com Deus, dizendo para Deus: se o Senhor me der um filho, eu lhe devolverei. Como quem diz: eu não estou obcecada por um filho, eu não estou idolatrando ter um filho, eu estou querendo algo por questão de honra da minha fé e para que o Senhor seja glorificado. Então, se o Senhor me der um filho varão, eu lhe devolverei, eu lhe devolverei. E aquele dia de oração de muita fé abençoou a vida dela. Ela foi honrada por Deus, e esse filho que nasceu desta mulher se tornou um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Quer dizer, Deus tinha um objetivo, tanto é que daquele filho Ele o tornou um dos maiores profetas, grandes profetas que já houve. Ele queria fazer, mas e ela não teve que batalhar? Não, ela teve que batalhar. E é isto que nós estamos procurando mostrar para os cristãos. E isso não se refere apenas à solução de problemas, eu repito. Existem coisas para o aspecto espiritual que Deus quer fazer. É questão de honra da fé da pessoa que aquilo aconteça, e a questão que vai glorificar a Deus acontecendo, mas vai ter que existir por parte da pessoa uma batalha em oração. Então eu queria falar sobre isso. E um outro ponto importante, vamos ler aqui, por favor, vamos ler aqui
1 Samuel 1:9, para a gente resumir um pouco. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana. Ela estava no templo e chegou um momento que ela levantou-se Ana, e com amargura de alma, estava amargurada, estava gemendo por dentro, e orou ao Senhor e chorou abundantemente, rasgou o coração, chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente, tá? Não estava exigindo, não tem história de vou colocar Deus na parede, nada disso. Isso é conversa de falso mestre. Não, você tem que colocar Deus na parede, nada disso. É humildade e fé. Ela disse: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, você tem que lembrar de mim, lembrares da tua serva e não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se no orar, diz a Bíblia. Quer dizer, ela batalhou bastante na oração. Demorando-se no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve, o sacerdote pensou: ela está embriagada, porque ela falava, movimentava os lábios, mas não ouvia o som. Ela estava orando, rasgando o coração diante de Deus, até que ele disse: até quando? Ele disse para ela: até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Quer dizer, olhe para mim, eu estou batalhando. Tem uma situação, é mais ou menos assim, tem uma situação na minha vida, que por questão de honra da minha fé, e para que o Senhor seja glorificado, eu preciso vencer. Por isso que eu disse para o sacerdote, eu tenho falado até agora, estou batalhando aqui. Então, versículo 17, Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Então olhe um pouquinho para mim, e não fique direcionado apenas para a solução de problemas. Existem coisas, situações que são problemas, são lutas. O cristão precisa vencer. Existem coisas que são objetivos, propósitos, que Deus coloca no nosso coração e que Ele quer fazer. Mas até em relação àquilo que vai glorificá-lo, aquilo que vai aumentar a nossa fé, aquilo que vai servir de testemunho da nossa fé, aquilo que vai glorificar a Deus e Ele quer fazer, até em relação àquilo, nós vamos ter que, muitas vezes, na maioria das vezes, batalhar, e muito, em oração. É só orar, bispo? Não. Já falamos aqui, viver a palavra de Deus, tem que estar em comunhão com Deus. Você tem que estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar, você tem que estar caminhando na direção de Deus.
Mas aqui o assunto é a oração. Eu vou ter que batalhar então por uma coisa que o próprio Deus quer fazer? Por que isso? Vários motivos. Porque nós precisamos desenvolver um caráter perseverante. Isso é importante na vida. É importante na vida cristã desenvolver um caráter perseverante. Se você não persevera na oração, se não persevera por algumas coisas, não vai perseverar no caminho da fé, não vai perseverar na sua vida seguindo Jesus. Então nós temos que perseverar. Perseverar significa que você continua, você vai em frente, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, você, independente do que está acontecendo ao seu redor. Perseverar significa continuar em frente. Então, até para aquilo que é questão de honra da minha fé e que vai glorificar a Deus, eu tenho que batalhar? Você tem que batalhar. Alguns cristãos, por ignorância espiritual, e outros por arrogância. Tem muitos cristãos arrogantes. Tem cristãos que, eu disse aqui semana passada, já ouvi pessoas dizendo assim: não, se for para eu orar e Deus me dá logo, eu faço. Mas se tiver que ficar insistindo, isso aí não é comigo não. Eles são arrogantes. Eles são arrogantes, porque a Bíblia diz que nós temos que perseverar. Jesus contou a parábola da viúva que tinha nas mãos do juiz uma causa, juiz injusto. E chegou no final da parábola, Jesus disse: vocês têm que considerar o que disse o juiz iníquo. O que esse juiz iníquo disse? Ele disse: já que essa mulher importuna, eu vou atender. Jesus mostrou isso, falou desse jeito, para nos ensinar que nós também temos que ter esse entendimento em relação a Deus, que nós precisamos batalhar, perseverar também na oração, até em busca daquilo que vai honrar a nossa fé e vai glorificar a Deus. Mas os cristãos, alguns por falta de entendimento, e outros porque eles são arrogantes, eles dizem: não, esse negócio de ficar orando muito tempo, orando, isso não é comigo não. Comigo é o seguinte: eu vou orar, se Deus for me atender logo, eu quero, aí eu faço. Se for para ficar insistindo, eu não quero não. Então eles são ignorantes. Alguns são ignorantes espiritualmente e outros são arrogantes, e eles perdem com Deus, muita coisa com Deus. Veja o que Ana disse na sua oração: se o Senhor de mim se lembrar. E depois ela disse: se o Senhor não se esquecer. Ela está falando: se o Senhor de mim, da tua serva, te lembrares e não te esqueceres. Parece uma redundância falar: se o Senhor se lembrar e não esquecer, mas isso tem tudo a ver com a batalha que tem que existir na oração em busca daquilo que inclusive é da vontade de Deus. Então você, cristão, claro, visão principal: entrar no reino dos céus. A visão principal, você tem que estar direcionado para isso. Mas enquanto eu estou aqui neste mundo, eu posso glorificar a Deus, e muito. A gente não glorifica a Deus só cantando, só na hora do louvor. A nossa vida, ela pode servir para glorificar a Deus, e muito. O nosso testemunho, o nosso procedimento, a nossa presença, muitas coisas da nossa vida pode servir para glorificar a Deus, porque nós podemos abençoar situações, circunstâncias, lugares, pessoas, de várias maneiras. Então nós temos que ter um entendimento de que enquanto estamos aqui, tem muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida, mas até o que Ele quer fazer, muitas das vezes requer da nossa parte perseverança, requer insistência. Ana já vinha gemendo com aquela situação há muitos anos. Se ela fosse um desses cristãos que tem por aí, que diz assim: não, se for para Deus me atender logo, eu quero. Se for para ficar lutando, isso aí eu não quero não. Nada disso teria acontecido. Ela não teria sido respondida, ela não teria vencido a esterilidade,
ela não teria um filho que se tornou um grande profeta, ela não teria um grande testemunho que ficou registrado na Bíblia, para o mundo inteiro, em todas as gerações, saber que aquela mulher que era estéril e vivia humilhada, ela batalhou e mostrou para Deus que não estava obcecada por um filho. É questão de honra. Tem coisas que não é porque isso aqui, não é porque eu estou obcecado por isso aqui, é porque vencendo isso aqui é uma questão de honra para a minha fé, é questão de aumentar a minha fé, é questão de servir para outras pessoas verem que a minha fé, a fé no meu Deus, ela produz resultados, ela produz frutos, além daquilo que vai glorificar a Deus. Diz a Bíblia, versículo 19: levantaram-se de madrugada, ela e o marido estavam no templo, agora tem que voltar para a cidade dela. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E o que está escrito? Lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então olhe para mim, lembrando-se dela. Então ela batalhou em oração, batalhou naquele dia em específico. Ela chegou ao ponto de dizer: me dá um filho, eu o darei por todos os dias da vida. Mostrou para Deus: eu não estou obcecada não, só pode me dar. Não vou colocar o coração nele, idolatrar o filho que vem, nada disso não. Eu quero, por uma questão de honra da minha fé e para o teu louvor. Deus deu esse filho. E ela então passou a amamentar esse filho, uma coisa natural. Quando passou o período de amamentar o filho, o que ela fez? Ela mostrou que ela tinha coração, capacidade espiritual para ser abençoada. Essa é a outra situação. Então, o primeiro ponto da mensagem de hoje é que nós temos que ter humildade e fé para insistir na oração, até em função de alcançar aquilo que Deus quer fazer. Não ficar com arrogância, e nem ficar com incredulidade, nem ficar com arrogância, para dizer assim: não, se for para me dar agora, eu oro, e tudo bem, se for para demorar, eu não quero não. Isso vai perder muita coisa na sua vida, muita coisa. Nós temos que ter capacidade de fé, de humildade, de perseverança, para batalhar em função daquilo que é questão de honra para a nossa fé e que vai glorificar Deus. Esse é um ponto. O outro ponto é a capacidade para você ser abençoado, que é uma coisa que muita gente não tem. Tem gente que é abençoado e se perde. Tem gente que é abençoado e se perde. Eu não conheço o povo, não posso julgar em relação a esse povo. Outro dia teve um pastor, não sei de onde é, não sei que igreja é. Eu entendi o que ele disse. Ele tem razão. Ele disse para alguns cristãos: vocês permanecerem na pobreza, falou assim mesmo, é até parece ser uma bênção para vocês. Por quê? Por que ele disse isso? Que essa é a vontade de Deus? Não. É que tem cristãos que eles só conseguem permanecer fiéis a Deus quando eles estão debaixo do sufoco, debaixo de lutas, gemendo,
por baixo, quando eles estão por baixo, quando eles estão gemendo, quando eles estão apertados, aí eles conseguem se manter fiéis a Deus. Mas não são todos que conseguem ser abençoados e mostram que têm capacidade para continuar abençoado. O que fez Ana? Coloque-se no lugar dela. Já pensou você, mulher, vivesse na situação de Ana, na cultura que vivia? Aí você não pode ter filhos. Aí a sociedade olha para você assim, como se essa mulher não vale nada, não tem filho, não vale não gerou filho, não vale. Você já sofre com a sociedade. Aí o seu marido tranquilamente, sem ninguém falar, está traindo, adultério, como se fosse normal, esse sujeito arruma outra mulher e passa a ter relação sexual com outra mulher, e nasce filho, e ele tem outra família ali, ele volta para casa e você tem que engolir tudo aquilo. Você tem que engolir esse negócio. Aí encontra outra mulher, e aí fulano, dei filhos a ele, você não deu, você não é nada na vida, né? Então, aí essa mulher que passa por isso durante anos, agora ela tem um filho. E se apega, filho nasce, vai amamentar. O que muitas dessas mulheres iam fazer? Muitas mulheres no lugar dela, tem muitas mulheres, não só mulheres, tem homens e mulheres que idolatram seus filhos. Os filhos nascem, eles não têm a capacidade de ver como bênção e saber tratar filho como filhos. Amor, respeito, disciplina, mas é filho, não é Deus. Ana passou o período de amamentar o filho, ela vai lá e entrega tranquilamente o filho dela no templo, para que ele agora viva lá, cresça lá e sirva a Deus. Eu o darei por todos os dias da vida dele. Ela era e continuava sendo mãe, mas não havia mais ligação entre ela e o filho. Ela tinha oportunidade de vê-lo uma vez ao ano. Uma vez ao ano ela ia lá no templo e tal, e via o filho e ia embora, como quem diz assim, ele pertence a Deus agora. Ela mostrou para Deus que ela foi abençoada e teve capacidade de continuar sendo abençoada. Isso nem todo mundo tem, e você tem que lembrar disso, porque às vezes cristãos, aspecto financeiro, material, enquanto está na luta, dívida, aperto, dificuldade, Jesus é Senhor todos os dias. Tem cristãos que um emprego melhor, um salário melhor, uma casa, um carro melhor, matou, acabou. Agora o dinheiro vale mais, a casa vale mais, o carro vale mais, a posição que tem vale mais. Tem um monte de cristãos, nunca esqueça disso. Tem um monte de ex-cristãos que agora eles estão na mão do diabo, do capeta. Eles estão na mão do capeta de novo, na mão do diabo de novo, porque eles foram abençoados, até lutaram, viveram uma fé e foram abençoados, mas quando a bênção veio, matou. Eles mostraram que eles não tinham coração para ser abençoado. Tem cristãos que às vezes eram solteiros, aí conhece alguém, namora, fica noivo e casa. Casou, matou, acabou a fé, porque agora a esposa é um Deus, agora o marido é um Deus, agora eu casei, agora eu estou noivo, agora eu estou namorando, alguns nem casaram ainda. A vida com Deus, eles mandam para debaixo do tapete. Debaixo do tapete tem cristãos, ex-cristãos,
que enquanto estavam solteiros, fé, fidelidade, amor, perseverança. Bastou arrumar um namorado, uma namorada, acabou, subiu para a cabeça o negócio. Bastou ficar noivo, noiva, subiu para a cabeça. Casou, aí arrebentou. Eu conheço muitos casos. Que enquanto estavam sozinhos, Jesus era tudo. Só foi surgir alguém. Esse alguém veio e se tornou um Deus. Quantos casais, às vezes marido sozinho, às vezes esposa, ou às vezes os dois, foram abençoados e tiveram filho. O filho nasceu, a filha nasceu, matou o negócio, acabou. A fé vai embora. Porque agora o filho, a filha virou um ídolo, desgraçou, essa é a palavra melhor que eu encontro, desgraçou a fé. O filho tem culpa? A filha tem culpa? Não, filho é filho. Você tem que saber conduzir seu filho, sua filha, você tem que ter amor, respeito, você tem que disciplinar, e ainda que não chegou ainda a época de disciplinar, pode ser um bebê ainda, você tem que ver, não, isso aqui é filho, não é Deus. Tem casais que só porque nasceu um filho, a fé foi para o buraco. Por quê? Porque nem todo mundo tem capacidade, humildade, fidelidade para ser abençoado e continuar abençoado. O que Ana mostrou? Ana mostrou que ela tinha não apenas a fé para ser abençoada, mas ela tinha capacidade de coração de ser abençoada e continuar sendo fiel. Então, deixe-me ler aqui, por favor, versículo 21. Agora nasceu o filho, pôs o nome de Samuel, porque do Senhor o pedi, estava abençoada, a vitória veio, aquilo que ia honrar a fé aconteceu, aquilo que ia glorificar a Deus aconteceu. E agora? Agora é o coração. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá o quê? Ficar. Pouquíssimas pessoas teriam um coração capaz de fazer o que ela fez. Pouquíssimas pessoas. A grande maioria ia dizer assim: não, eu fiz um voto, mas vamos esquecer esse voto que eu fiz. A grande maioria dizia assim: não, eu fiz porque eu estava meio desesperada, mas agora, não, meu filho. Não, ela disse: quando for o tempo de desmamar, eu vou levar para apresentá-lo, e ele lá vai ficar para sempre, não é, eu vou deixar ele lá 1 mês, 2 meses, depois eu pego, não, para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrada. Não arrumou confusão, não teve confusão. Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Quanto tempo? Eu não lembro. Quanto tempo? 6 meses? 6 meses? Mais ou menos? Sei lá, 6 meses a criança mamando no peito. É isso mesmo? Vocês não sabem, tem um montão de mulheres aqui. 1 ano? Tudo bem, 1 ano. Passou 1 ano, mais ou menos. Talvez menos. Havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Silo. Era um menino ainda muito criança lá. Levou a criança e ofertas. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que
que aqui esteve contigo orando ao Senhor. É o reconhecimento, tá? Olhe para mim, reconhecimento. Use fé, use a sua fé, seja humilde, perseverante, para buscar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que está dentro da vontade de Deus. Tenha coração capaz de receber as respostas de Deus e continuar fiel. Continuar fiel. Quando eu ouvi, eu não assisto não, era um vídeo de 1 minuto, passou lá no Facebook. Talvez muita gente pensou assim, pô, esse pastor aí está amaldiçoando o povo. Não, mas eu entendi o que ele falou. Ele falou assim, para muitos de vocês, continuar pobre ainda é uma bênção, porque vocês continuam com Jesus. Ele deve conhecer o pessoal, né? Porque é muita gente que por muito pouco, não tem que ser por muito não, mas às vezes por muito pouco você vê as pessoas desprezando Deus. Então, versículo 27, ela disse, por este menino orava eu, reconhecia. Isso aqui veio como o quê? Como resposta de oração, como resposta. Então tenha coração capaz de ser abençoado e saiba ser grato por tudo. Agradeci uma semana a resposta, Deus me deu uma grande resposta, uma bênção, uma semana eu agradeci, na outra semana eu já estou desprezando. Não faça isso não, não faça isso. Ela mantinha no coração reconhecimento, por este menino orava eu, e o Senhor quem deu? Quem o quê? E o Senhor o quê? Me concedeu capacidade para ser abençoado e reconhecimento no coração. Foi Deus que abençoou. E cristãos, às vezes ex-cristãos, muitos por aí que não tem mais nada de cristãos, orou por uma coisa, aí Deus deu. Na hora que recebe, eles falam, pô, Deus me abençoou. Isso é só hoje. Na semana que vem já estão dizendo assim, não, eu consegui, eu corri atrás, eu batalhei, foi eu. O reconhecimento é curto. O reconhecimento de que foi Deus que fez, Deus que deu, Deus que concedeu, é rápido, passa rápido. Aquela pessoa que disse, não, ó pastor, graças a Deus, Deus me abençoou. Daqui uma semana, ela já está dizendo assim, não, eu corri atrás, eu batalhei, foi eu. Ana, em todas as suas palavras, ela se referia ao filho como resposta de Deus e como algo que Deus é que deu. Eu orava por esse menino eu clamava, e o Senhor me concedeu reconhecimento no coração, e disse, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias da vida que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram, deixaram a criança lá e não saíram amarrados, ou embora amarrado, tive que deixar, cumprir o voto aí, tem que deixar, né, fazer o quê? Não teve isso. Entregaram o menino e adoraram a Deus. Então eu quero orar antes da gente buscar a presença de Deus. Duas coisas importantes. Uma é a consciência e a capacidade de batalhar em oração por aquilo que é até questão de honra para a sua fé e que vai glorificar Deus. Esse é um ponto. Outro ponto, veja o seu coração. Uma coisa são as pessoas no momento de lutas, no momento que está gemendo, está sofrendo, está precisando, está necessitando. Isso é uma coisa. Ninguém comprova total fidelidade nessas épocas, nesses períodos. A questão que você vai conhecer melhor o coração, a fidelidade da pessoa, é na hora que vem as respostas e depois que elas vêm. É a capacidade de continuar fiel, continuar buscando, continuar obedecendo, continuar fazendo melhor, continuar reconhecendo. Foi Deus que fez,
Foi Deus que abençoou, foi Deus que me deu, foi Deus que abriu as portas, foi Deus que deu solução, foi Deus que transformou, foi Deus que fez. Muita gente não tem isso. Você vê depois, eu conheço vários casos de gente que você escuta eu falar isso, mas é a realidade. Eu conheço muitos casos de muita gente que teve até fé para buscar a resposta, mas eles não tiveram coração capaz de ser abençoado e continuar abençoado. Eles não tiveram. Eu não tiveram. Eu conheço muitos casos de gente que hoje está no fundo de poço de novo, perderam salvação, perderam a presença de Deus, perderam riquezas, e as bênçãos que eles haviam conquistado, elas se foram, elas não permaneceram. Por quê? Porque eles não tiveram capacidade de continuar sendo abençoados. Isso é muito importante. É importante ter fé para lutar e ser abençoado? Mas é fundamental ter capacidade de ser abençoado e continuar reconhecendo a Deus. Então, o exemplo de Ana, pouquíssimas mulheres iam fazer. Ah não, bispo, quando Deus me abençoar, quando Deus fizer, vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer não sei o quê. Não quer dizer nada. Vamos ver depois. Vamos ver quando vem as bênçãos. Vamos ver quando vem as respostas. Vamos ver quando conquista. Ah não, eu estou aqui namorando. Ih, quantos casais eu já vi com essa conversa fiada? Quantos casaizinhos de namorado, noivo, cristãos dizer assim, não, nós estamos namorando, nós estamos noivo. Mas quando a gente casar, nós vamos dar o melhor, mais ainda. Quando a gente casar, nós vamos orar mais, vamos batalhar mais, vamos fazer mais para Deus. Vamos ver depois, meu amigo. Vamos ver depois. Eu já vi vários que vieram com essa mesma conversa. Bastou casar. Lua de mel. Daqui a pouco, hoje tem que ir na igreja domingo, né? Pô, não queria hoje não. Dá para ficar hoje não? A gente vai outro dia. Foram morrendo na fé. E tem casos por aí que por isso, esse foi o motivo. Tem casos que foram outros motivos. Depois nem casados ficaram, porque caíram espiritualmente, rachou tudo. A bênção conjugal foi para o espaço, foi para Marte, Júpiter, algum lugar. Com eles não ficou, com eles não ficaram. Quantos, bispo, eu estou aqui enfrentando dificuldades, desemprego, minha empresa não está bem, meu comércio não está bem, estou passando lutas, dívidas, mas olha, quando Deus me abençoar, me tirar dessa lama que eu estou, muita conversa, parece até poesia. Quando Deus me tirar dessa lama, eu vou fazer muito mais para Deus. Conversa fiada. Só foi as bênçãos chegar, o coração mudou. Então, é melhor até não ficar com muitas promessas. Não fique com muitas promessas. Não fique com muitas promessas. A melhor coisa é a gente provar na prática o coração que temos, a fé que temos, a fidelidade que temos. E nós não provamos fidelidade, capacidade fiel só enquanto estamos nos momentos de deserto, não. Quando vem as bênçãos, a gente tem que mostrar como somos. Deixa eu ler aqui, isso não é só para a vida financeira, isso é para tudo, é para a gente ler constantemente. Deuteronômio, isso é para tudo. Aqui está sendo mais específico sobre isso, mas você pode trazer para a sua vida em todos os aspectos. Deuteronômio 8, versículo 1. Isso é fundamental. Posso ler?
Cuidareis de cumprir os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o teu Deus te guiou no deserto. Não esqueça do caminho que vocês vieram, não. Vocês vieram numa situação miserável, no deserto. O caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, provar e saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou. Deus permitiu situação de humilhação e te deixou ter fome e te sustentou com maná que não conhecias. Humanamente falando, eles não tinham sustento, mas Deus enviou dos céus, que não conhecia, nem teus pais o conheciam, para dar a entender a você que nem só de pão é um alimento físico, o homem viverá, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá. Nunca envelheceu. Aquele povo, 40 anos no deserto, hein? Sandália deles era boa, era uma fábrica boa. Não era isso não, era sobrenatural. 40 anos, as tuas sandálias nunca envelheceram. Já pensou? 40 anos. Alguém vai dizer, pô, isso é uma fábrica boa. Não tinha fábrica não, era Deus. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem inchou os teus pés nesses 40 anos. A roupa não envelhecia, os pés não incharam. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, água, fonte, mananciais profundos, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueira, romeira, terra de oliveira, azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Antes deles entrarem na terra, né? Vocês estão indo agora para uma bênção tremenda. Vamos ver agora, né? Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, juízos e estatutos que hoje te ordeno, para não suceder, esse é o problema, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nela, depois de se multiplicarem os teus gados e rebanho, e se aumentar a tua prata, o teu ouro e ser abundante que tem, o que acontece? O que acontece? Se eleve o teu coração. O diabo não tem nada a ver com isso. O diabo tem nada a ver com isso. Tem gente que hoje está no fundo do poço de novo. Foi abençoado, não teve capacidade para ser abençoado, para se manter fiel. Aí quando tudo desmoronou, eles falam assim, foi o diabo. Não foi o diabo não. O desgraçado faz muita coisa, mas não foi ele não. O coração da pessoa que se elevou. Se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, provar e afinal fazer o bem. Não digas, olha aí, não digas no teu coração, a minha força e o meu braço me adquiriram essas riquezas, tá certo? Então Deus alertou aquele povo, quando vocês entrarem na bênção lá, e fiquem bem espertos, sejam muito fiéis e humildes, para não cair na besteira de dizer, não, nós é que conseguimos. Infelizmente, isso acontece com muitos cristãos. Então, vamos orar, fique de pé, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, no nome de Jesus, por favor. Esqueça-se de tudo lá fora. Feche os seus olhos. Ó Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, fale ao coração do teu povo que está aqui. Porque por um lado nós temos que ter fé, perseverança, capacidade de batalhar em oração por aquilo que vai inclusive honrar a nossa fé e que vai te glorificar.
Mas também temos que ter capacidade de nos mantermos fiéis, de continuarmos com um coração capaz de ser abençoado, reconhecendo a todo momento que dependemos de Ti, precisamos de Ti, que as vitórias sejam grandes ou pequenas, o Senhor é quem deu, quem dá, quem concede. Termos capacidade de não colocarmos o coração nas bênçãos e nem permitir que as bênçãos se transformem numa maldição, como aconteceu com muitos cristãos que até tiveram fé para batalhar e receber, mas quando receberam, não tiveram capacidade de continuar fiéis, de continuar te honrando, reconhecendo tudo que o Senhor havia dado. Pelo contrário, muitos colocaram o coração nas bênçãos, fizeram das bênçãos algo mais importante do que o abençoador, valorizaram as bênçãos. Outros começaram a elevar o coração, considerando que eles, o braço deles, a força deles, é que lhes proporcionou aquelas vitórias e conquistas. Oh, meu Deus, desperta aqueles que precisam lutar por aquilo que é questão de honra para a fé e que vai te glorificar. Fale ao coração daqueles que têm sido abençoados e que serão abençoados, para que eles tenham capacidade de reconhecer que o Senhor é quem abençoou, quem abençoa, para que eles saibam lidar com as bênçãos e não venham se perder. Sem Ti nada somos, nada temos. Senhor, sem o Senhor, a vida de qualquer um não tem sentido. O que somos sem a Tua presença, o que éramos sem a Tua presença, sem a Tua presença, somos pobres, cegos, nus e miseráveis. O ser humano pode ter todas as riquezas e ocupar as posições mais importantes neste mundo. Sem a Tua presença, é um cego, é um nu, é um miserável. Oh, meu Deus. Ana teve fé para batalhar por uma resposta que honrou a sua fé e te glorificou. Mas ela teve capacidade de mantê-lo como o Senhor de sua vida, e em momento algum fez do filho um Deus. E o Senhor a recompensou depois, permitindo que ela tivesse mais filhos e filhas. Esta foi a mulher que fez um cântico dizendo: a minha força está exaltada no Senhor. Ele é o que levanta
do pó, o pobre, e do monturo o desvalido, para fazê-lo assentar-se ao lado dos príncipes. O Senhor é o Deus que faz com que a mulher estéril se torne alegre mãe de filhos e habite em família. Aleluia. Oh, nós te glorificamos. Dependemos de Ti para tudo, para todas as coisas. Sem a Tua presença na nossa vida, estamos perdidos. Sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, nada somos, nem respiramos. Sem o Senhor nada podemos, nada há que se compare a Ti. Por mais e maiores que sejam as Tuas bênçãos, nenhuma delas substitui a Tua presença na nossa vida. Nenhuma delas é capaz de dar vida ao nosso espírito e nos fazer ter vida espiritual. Oh, nós Te adoramos, meu Deus. Tu és Deus. O Senhor ouve e responde e opera e se permite achar por quem Te busca de coração, e honra os que Te honram, como está escrito. Aquela mulher Te honrou com a fé, mas ela Te honrou com um coração capaz de dizer: do Senhor o pedi e ao Senhor eu devolvo. E abençoou ricamente o filho com o coração fiel que teve. E o Senhor fez dele um dos maiores profetas. Oh, nós Te glorificamos, meu Deus. Que haja fé, Senhor, para se batalhar por coisas que irão Te glorificar, mas que haja um coração fiel para saber viver e lidar com as bênçãos que vêm e que virão. Que haja reconhecimento, meu Deus, que haja fidelidade. Que o Senhor seja glorificado, que a nossa vida contigo, Senhor, não seja como a vida de muitos, que foi apenas de alguns minutos, mas que a nossa vida venha Te glorificar. Eu quero sim sentir Você perto de mim, Teu doce amor, Teu doce amor, tão puro e belo como a flor. No Teu olhar, fecha os olhos e cante. No Teu olhar, tão meigo eu quero me encontrar. Quero sentir a Tua mão de Pai a me guiar.
quero ter. Cante. Não quero ter Alguns minutos com você. alguns minutos com você. Me deixa ser. Me deixa ser Para sempre o teu pra bem. sempre o teu bem querer. Erga as mãos e cante. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos Me teus. ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar. Coração quer entregar, seguir os passos teus. As mãos no coração. Fale com Deus. Peça a Ele para te ensinar, te ajudar, a fim de que você tenha fé para lutar por aquilo que vai glorificar, mas que você também tenha um coração capaz de permitir que Ele te abençoe muito e você continue fiel a Ele, como aquela mulher que entregou o único filho que tinha e não sabia se teria outros, mas que amou a Deus acima do amor ao filho, que soube amar a Deus acima do próprio filho. Ah, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus. Não há nada, ninguém que tenha um valor tão especial quanto o Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Seja, Senhor, glorificado, seja exaltado, seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado. Não quero ter alguns minutos com você. Cante. Me deixa ser. Me deixa ser Para sempre o teu bem. pra sempre o teu bem querer. Cante, me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração. Meu coração quer entregar, Seguir os passos teus. seguir os passos Os teus. seus olhos fechados, batendo palmas. Me ensina. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, Seguir os passos teus. Me ensina, Deus. me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. O coração quer entregar. Coração quer entregar, seguir os passos teus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Podem